Unidade 18, segunda parte, esfera. Dados um ponto O e um segmento R maiúsculo, a esfera de centro O e raio R maiúsculo é o conjunto dos pontos P do espaço, tais que OP é igual a R. É a mesma definição de circunferência no plano. Todos os pontos da esfera distam R de O, centro da esfera. Toda reta R que passe por P e é perpendicular a OP é uma reta tangente à esfera. P pertence a R e R é perpendicular a OP. Isto significa que R é tangente à esfera. Todo plano que passe por P e é perpendicular a OP é um plano tangente à esfera. P pertence a alfa. Alfa é perpendicular a OP. Isto significa que alfa é tangente à esfera. Toda seção em uma esfera é uma circunferência. É bom dizer que estamos considerando aqui a esfera como oca. Portanto, quando um plano corta a esfera, os pontos comuns entre o plano e a esfera formam uma circunferência. Imagine que um plano corte a esfera a uma distância d do seu centro. Pelo teorema de Pitágoras, d ao quadrado mais o segmento AP ao quadrado é igual a r ao quadrado. O ponto P é um ponto comum entre o plano e a esfera. É um ponto da interseção do plano com a esfera. Portanto, AP é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos d ao quadrado, que é uma quantidade constante. Logo, o ponto P dista esta quantidade, que eu vou chamar R minúsculo, do ponto A. Ora, A é fixo. E a distância de P até A, portanto, AP, é igual a um segmento constante. Portanto, o lugar geométrico de P é uma circunferência de centro A e raio R. Veja uma esfera inscrita no cubo. Uma esfera é inscrita em um poliedro quando é tangente a todas as faces do poliedro. Então, a primeira figura mostra a esfera tangente às 6 faces do cubo. Mostra um dos pontos de tangência, o ponto N, o polo norte da esfera. Entretanto, esfera é uma figura difícil de desenhar. Em geral, não desenhamos a esfera. É muito melhor ver os raios da esfera. Na segunda figura, você vê os raios da esfera inscrita no cubo.
ON é um dos raios. OA é outro raio. OB mais um raio. E assim por diante. Então, quando tivermos que localizar uma esfera em relação a um outro sólido, procure verificar onde está o centro e procure visualizar alguns dos seus raios. É perda de tempo tentar desenhar a esfera. Aqui você vê a esfera circunscrita a um cubo. A esfera está invisível, mas você vê alguns raios. OA é um raio dessa esfera de centro O que passa por A. OB é outro raio da mesma esfera. Qual é o raio dessa esfera? Se A é a aresta do cubo, então AB é diagonal do cubo. AB é o diâmetro dessa esfera. E a diagonal do cubo mede A raiz de 3. O raio da esfera, portanto, circunscrita ao cubo é A raiz de 3 sobre 2. Existe uma outra esfera importante que tangencia todas as arestas do cubo. Ela tem centro no centro do cubo, como é natural, e cada um dos seus raios é tangente a uma aresta. Seja M o ponto médio de uma aresta do cubo. OM é perpendicular a essa aresta. Os segmentos que ligam o centro aos pontos médios de todas as arestas do cubo são os raios dessa esfera. Esfera tangente às arestas do cubo. Também chamada de esfera medial. Qual é o raio dessa esfera? Observe que o segmento MN é um diâmetro dessa esfera. E MN é igual à diagonal de uma face. Veja a face ABCD. O segmento MN é igual à diagonal AC. Portanto, se o cubo tem aresta A, representando por ρ o raio da esfera medial, temos que o diâmetro da esfera é igual à diagonal de uma face, portanto, A raiz de 2. O raio da esfera tangente às arestas do cubo tem valor A raiz de 2 sobre 2. Veja agora um tetraedro regular ABCD. As quatro alturas AM, BN, CP e DQ cortaram-se no ponto O, o centro do tetraedro. Seja A o tamanho da aresta do tetraedro. Em verde, você vê os segmentos OA, OB, OC e OD, todos iguais. Cada um deles é o raio da esfera circunscrita ao cubo.
Cada um deles é o raio da esfera de centro O que passa por A, B, C e D. Os segmentos OM, ON, OP e OQ, que estão em vermelho, mostram as distâncias de O às 4 faces do tetraedro. Cada um desses segmentos é o raio da esfera inscrita no cubo. Quanto medem os raios dessas esferas? Sugestão para calcular os raios. Seja E o ponto médio de BC, o ponto Q e o ponto M são os centros de 2 faces do tetraedro. Vamos traçar MQ. Veja que os triângulos EQM e EAD são semelhantes. Na razão de semelhança, 1:3. Como EQ sobre EA é 1:3, então a razão QM sobre AD também é 1:3. Conclusão: QM mede A sobre 3. Agora os triângulos OMQ e OAD são semelhantes também. OMQ e OAD. Procure visualizar bem esses 2 triângulos. Eles são semelhantes e a razão de semelhança é a razão entre QM e AD. Ora, como QM sobre AD é 1:3, então a razão OQ sobre OD também é 1:3. Mas quem é OQ? É o raio da esfera inscrita no tetraedro. E quem é OD? O raio da esfera circunscrita. Eles estão entre si na razão 1:3. O raio da esfera circunscrita, portanto, é o triplo do raio da esfera inscrita. Consequentemente, o raio da esfera inscrita é 1/4 da altura total do tetraedro e o raio da esfera circunscrita é 3/4 da altura do tetraedro. Esferas tangentes. Se 2 esferas são tangentes, o ponto de tangência pertence à reta que passa pelos centros. Veja o seguinte problema. 4 esferas de raio 1, unidade qualquer, são tangentes entre si 2 a 2. 3 esferas são tangentes a um plano alfa, e a 4ª é tangente às 3 primeiras. Calcular a maior distância de um ponto da 4ª esfera ao plano alfa. Nosso ponto é N, o polo norte da 4ª esfera. Qual é a distância do ponto N ao plano alfa? Em problemas que apresentam esferas,
Assinale os centros dessas esferas. Ligue os centros. Sejam A, B e C os centros das três esferas de baixo. D, o centro da quarta esfera. Esses 4 pontos formam um tetraedro regular. A aresta do tetraedro é a distância entre os centros de duas quaisquer dessas esferas. Se o raio é 1, a distância entre dois centros é 2. Qual é a distância de n ao plano alfa? Trace por n uma perpendicular ao plano alfa. Essa reta passa por D, de forma que dn mede 1, atravessa o tetraedro, fura o plano ABC no ponto H, de forma que DH é a altura do tetraedro regular, e continua indo até o plano alfa, onde a distância do plano ABC ao plano alfa é também igual a 1, já que é igual ao raio de uma dessas esferas. A altura do tetraedro regular mede A raiz de 6 sobre 3. Portanto, a distância de n ao plano alfa, a distância np, é 1 mais h mais 1. Portanto, igual a raiz de 6 sobre 3 mais 2. Portanto, ainda é igual a 2 raiz de 6 mais 6 sobre 3. Essa é a distância de n ao plano alfa. Este número é aproximadamente 3,63. Muitas vezes, em problemas que envolvem esferas, não há nenhum poliedro. Porém, ligando os centros das esferas, alguma coisa útil vai acontecer. Neste caso, tivemos uma bela aplicação de um tetraedro regular.